Nós estamos numa série de pregações sobre a vida de Jesus. A ideia nossa foi pregar sobre toda a vida de Jesus, mas não apenas em cada evangelho, né? O Marcos ou o Mateus, numa ordem cronológica, numa harmonia dos evangelhos. Fazendo isso, a gente vai levar muito tempo, né? Sei lá quantos, nem calculei, mas sei lá, 4 anos, 5 anos fazendo isso, pregando em cada ponto da vida de Jesus, né? Levantando cada assunto. Então, para não ficar assim, uma série vai levar 5 anos. Estou chutando, tá? Não calculei quanto tempo levaria. Então a gente subdividiu a série. E essa agora que estamos fazendo é a primeira. O agir invisível de Deus. Começamos lá com o pastor Macho, pregando, falando. O que o Márcio falou? O Deus que sempre existiu, Jesus na eternidade, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Jesus, na eternidade. Depois veio o Rodrigo e falou sobre a genealogia, e veio, mas depois, já veio o Paulinho, já é? Tá, é o Paulinho que falou sobre Zacarias, João Batista, vamos dizer assim, precursor de Jesus. Pois semana passada o Vitor falou sobre Maria, a anunciação do nascimento de Jesus para Maria. E foi bem interessante. Minha alma engrandece ao Senhor, né? O Magnificat, o Cântico de Maria. E hoje eu falarei sobre a anunciação do nascimento de Jesus a José. Isso. E nós vamos falar de Natal em pleno mês de setembro. Só na CBP mesmo, né? Essas coisas. Mas é isso que eu acho legal, né? Sai fora do quadradinho. Então, em setembro estaremos falando de Natal. Não que em dezembro não deixemos de falar, né? Mas é interessante, vamos cantar, convidar a dona Abigail, vamos cantar nas estrelas, veja a sua luz, né? Veja a sua... Nas estrelas veja a sua mão. Né? Que a gente sempre canta em dezembro, a pedido dela, sempre canta naquela, canta, né? Vamos cantar em setembro, talvez. Olha aí. Viu, dona Ana? Vendo que coisa? Tá bom. E hoje a visão, a anunciação a José. E é interessante, o casamento de José e Maria sempre despertou interesses e curiosidades de artistas. Por exemplo, Rafael, o grande pintor da Renascença, lá em 1504, ele pintou o casamento da Virgem. Aí você vê como o povo vai inventando, vai criando, criando lendas, né? Então tá lá, eu até fui procurar a imagem, né? Se depois você tiver curiosidade, vai lá fazer isso. Tá lá, né? Uma moça, um rapaz, num casamento, um sacerdote judeu fazendo o casamento, e um outro, que seria o outro candidato a casar com Maria, quebrando a vara, aborrecido, porque perdeu para José. A vara de lenda, olha a lenda. A vara de José floresceu e ele que ficou com Maria, né? E o outro está bravo lá quebrando a vara porque a dele não floresceu. E em 1970, Rita Lee, não vou cantar, prometo. A Rita Lee, já ouviram falar, né? A Rita Lee, dos Mutantes na época, gravou a música José, como é que era o nome da música? Bom José. O original não é Bom José, é o Velho José, né? Mas ela gravou o Bom José, uma versão da Nara Leão, que também foi uma cantora brasileira de MPB. Essa música é uma versão
de uma música francesa de Georges, esse eu tive que escrever porque eu não lembrava, Georges Moustaki, o meu velho José, que era no original. Então ela cantava lá, né? A versão está bem perto da original, que eu fui conferir isso. E olha o que foi meu bom José se apaixonar pela donzela, dentre todas a mais bela de toda a sua Galiléia. Quem nasceu antes de 70 aqui? Quero ver. Alguém lembra? Algum de vocês lembra? Dona Dilze não lembra. Seu João lembra dessa música? Mais ou menos, olha. Eu ia cantar, mas a Dona Maria já me proibiu. Se eu cantar, o coro vai cantar lá em casa. Então eu não sou bobo nem nada, vou obedecer. Tá? Então, é para dizer assim que esse casamento de Maria e José despertou o interesse de artistas. Tem dois aqui, né? E o casamento naquela época, daqui a pouco eu entro no texto, eu não esqueci, tá? O casamento judeu naquela época tinha duas etapas. O desposório, que seria o nosso noivado, e o casamento em si, a união em si depois. E o primeiro, ou seja, o chamado noivado, era realizado na casa da noiva, numa cerimônia em que o noivo entregava uma moeda para ela, com as palavras: por este sinal ficas desposada comigo, ou seja, fica comprometida comigo. Diferente do noivado dos nossos dias, que pode ser desfeito, né, por qualquer razão lá, achou que não devia, desfaz. Naquele tempo, o noivado não podia ser desfeito. Para ser desfeito o noivado, era preciso uma carta de divórcio. Se o noivo desse no pé, pulasse fora, a noiva era indenizada. Bom, então, o caso de José e Maria já estava nessa fase. Eles já tinham um compromisso. Ele não podia desfazer. E aí, nesse período de noivado, as noivas, né? Estou usando um termo nosso, não deles, tá? Mas para você entender. Ela preparava o enxoval. Eu lembro assim dos nossos tempos, né? E quando um casal, né, começava, né, aquele negócio, a mãe da noiva já arranjava um baú, né, e ia guardando, né, comprava lençol, fronha, cobertor, essas coisas, né, fazendo o enxoval da noiva, né? Era assim mais ou menos. E naquele tempo era mais ou menos isso que fazia. Ela começava a preparar as coisas. Eu não sei o quanto se levava. E o noivo, no caso José, ficava preparando, construindo a casa, arranjando alguma coisa, sabe? Fazendo das suas também, para que quando se juntassem, né, a coisa funcionasse bem. Então eles estavam nessa fase. E o segundo passo, que era o matrimônio em si, o relacionamento em si, acontecia quando o noivo buscava a noiva. A festa poderia durar uma semana inteira. Já pensou? É difícil dar uma festa hoje, porque sai caro, hein? Já pensou, Murilo? Maíra, uma semana vocês bancando a gente aí? Legal, né? Mas eu acho uma bobagem esse negócio de festa, tá, pessoal? Mas quem quer, né? Então, podia durar uma semana. Aí o noivo buscava a noiva e trazia para casa nova, e então eles se juntavam. E acontecia, então, o relacionamento, a nova família, assim. Para desfazer isso, noiva indenizada, carta de divórcio, coisa e tal. Tá? Era complicado. Então, era assim. Então, agora vamos ao texto. Vamos a Mateus 1, 18 a 25. Vou ler na versão minha Almeida Fiel.
tá? Se eles projetarem aí vai ser talvez um pouco diferente. Mateus 1, 18 a 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. José é um personagem enigmático e desconhecido. Um grande homem. Eu já preguei aqui sobre José faz muitos anos, e se a minha mensagem antiga não tivesse guardada tão secretamente, eu ia recorrer a ela, porque eu lembro que naquela época achei muito legal, né, ter pregado sobre José, mas ia ser desesperador encontrá-la ainda, porque naquele tempo eu acho que eu nem tinha computador, então não sei onde está. Mas é um personagem, embora um tanto desconhecido, quando a gente vai refletir na história dele, é tão interessante, tão sensacional. O José de Maria aí. A Bíblia fala muito pouco a respeito de José e não registra nenhuma palavra sua, apenas as suas ações, as suas tomadas de decisão. E sua primeira menção praticamente é essa, vai mencionar o nome dele na genealogia, e agora essa aqui, ele já casando com Maria, tá, tentando deixá-la, e sua última aparição na Bíblia vai ser quando ele vai ao templo com a família. Vai ao templo em Jerusalém e Jesus, lembra, vai conversar com os doutores, desaparece lá no meio do povo. É a última vez que se fala de José. E não há literatura confiável a respeito dele. Quem vai falar muito de José, o São José da Igreja Romana, são os evangelhos apócrifos. Esses sim vão falar muito de José. Mas esses evangelhos devem ser rejeitados porque são fantasiosos, indignos de crédito. Estes dizem, por exemplo, que José morreu com 112 anos, que tinha todos os dentes. Fábio, e diz também que Maria foi sempre virgem e que José a chamou de mãe também. Absurdo, né? Mas quando a gente pensa em José, tem muita contradição no que se diz dele, por aí. E José era jovem ou era velho? A Bíblia não fala. Ele teve relações sexuais com a sua esposa Maria ou não? A Bíblia dá uma dica. Se a gente for na Bíblia, a gente tem a dica. As opiniões por aí variam muito. O que se diz dele são versões interesseiras, que tentam validar posições da Igreja Romana, por exemplo, ou da Ortodoxa, por exemplo. Cada uma puxa para um lado e diz uma coisa um pouco diferente. Por exemplo, a Igreja Oriental, a Igreja Ortodoxa, vai dizer que José era
viúvo, que tinha filhos do primeiro casamento e era velho. Assim eles conseguem conservar a virgindade de Maria perpetuamente. Esse é o jeito que eles dão. A Igreja Romana diz que José era novo e que o que a Bíblia chama de irmãos de Jesus, na verdade, não eram irmãos, eram primos. Os primos de Jesus na Igreja Romana. E para a Igreja Romana também José nunca teve relações com Maria. Assim conservam Maria virgem perpetuamente. O que para mim, na minha opinião, bobeira, né? E daí? As igrejas cristãs protestantes, no geral, ensinam que Maria concebeu Jesus virgem do Espírito Santo. Nenhuma diferença das outras igrejas cristãs, romana e ortodoxa, oriental. E eles não tiveram relações. Só que, para as igrejas protestantes, após o nascimento de Jesus, Maria e José coabitaram normalmente e tiveram outros filhos. Por isso que a Bíblia fala, dá lá os nomes até dos filhos, dos irmãos de Jesus. Tiago, Judas, outros que tinha irmãs também, etc. Tá bom? É assim. E na Igreja Romana, porque Maria teria um voto de castidade perpétuo, quando eu fui procurar ler literatura, tá, romana para poder estar embasado no que eles falam. Que após eles casarem, Maria falou que não podia ter relações, ela tinha um voto de castidade e José fez um voto de castidade perpétuo também. Sinceramente, não vejo graça. Acho que é torcer muito para isso. Grande coisa. Qual é o problema deles terem tido relações normais como normal? Não vejo nenhum problema. Isso não diminuiria de maneira alguma a pessoa de Maria, nem de José. Acho triste dar essa torcida, né? Que a igreja evangélica, por exemplo, ensina que sexo é normal para o casal. Mas a igreja romana ensinava que sexo era apenas para a procriação, né? Não vejo sentido nisso. Bom, deixa isso para lá. Minha ideia aqui, levantando essas questões, não é atacar outras crenças, outras religiões, etc. Mas de levantar subsídios para que você possa pensar, formar a sua opinião e então pesquisar na Bíblia. Vai lá olhar o que está escrito mesmo, vai pesquisar, tá bom? Para você formar a sua opinião. Creio que a nossa posição é mais razoável, mais bíblica, mas confronte isso com a palavra de Deus, que é o mais importante. Outra coisa a respeito de José. Normalmente se diz que José era o quê? Qual era a profissão de José? Carpinteiro, né? Eu lembro assim um grupo que a Undina cantava, o Vida Abundante. Eles gravaram, ela estudou no Betânia, em Minas, né? Gravou uma canção, o Carpinteiro, e cantava lá, cortando madeira, fazendo cadeira. Nem usavam cadeira naquele tempo, estava no chão. Mas tudo bem, né? Interpretação artística, né? Mas o carpinteiro, na verdade, o que foi traduzido como carpinteiro é um termo genérico, seria um termo genérico. Então, não é este o filho do carpinteiro? José teria ensinado o ofício. Por que está ficando vermelho aqui em cima de mim? De repente, vejo uma luz vermelha aqui. É isso? Estou sendo gongado? Mas o termo que foi traduzido como carpinteiro era um termo mais genérico. Na verdade, seria um artesão.
termo é teknon, mas traz a ideia de artesão, um trabalhador braçal, pequeno construtor. Hoje, né, a gente contrata um pedreiro, o pedreiro faz tudo. Ia ser mais ou menos algo parecido, né? Era um faz tudo, pequeno construtor. Claro, até trabalharia com madeira também, mas a gente tem que pensar que madeira naquela região era um material escasso, não era comum, então era difícil, né? Não que não existisse, mas não era um material comum. Então pense em José, carpinteiro, mas num sentido bem mais geral, fazia outros trabalhos também de construção. Tem autor aí que deu até o nome onde eles poderiam trabalhar. Trabalharia numa outra cidade, na reconstrução de uma cidade, não lembro o nome, tá lá, né? E que Jesus teria trabalhado lá também até os seus 30 anos, mas isso nós não podemos olhar para os costumes da época com os nossos olhos de hoje, interpretar tudo ao pé da letra. A gente tem que tentar chegar perto daquilo que eles viviam, porque senão a gente comete erros. Eu já vi, por exemplo, um pastor pregando, foi na internet que eu vi, tá? Mas é uma coisa absurda. Já vi um pastor, idiota de internet, aqueles caras, porque o que ele fez foi absurdo. Ele dizia que Jesus, pregando, que Jesus era rico, porque morava na praia. Vocês viram esse? Ele era rico, morava na praia em Cafarnaum, né, que ele morou depois, e que a sua carpintaria era a top das top, porque ele produzia muitos móveis e vendia muito, porque ele tinha muita facilidade. Porque através de seus milagres, né, aparecia mesa, não sei o quê, aí ele vendia, por isso ele era rico. Coisa mais insana no sentido, não no sentido que o pessoal usa hoje de, né, sensacional, coisa, mas no sentido de tola mesmo, louca mesmo, né? Então, porque se a gente for interpretar com os nossos olhos do século 21, a gente erra. Dito isso, vamos ao que mais interessa, a revelação do nascimento de Jesus a José. Então, primeiramente, o dilema de José. O nascimento de Jesus começa com uma história de amor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Maria fora prometida para se casar com José. Naquela época havia 3 passos para um casamento judaico acontecer. Primeiro, havia o período de preparação, aquilo que eu falei de noivado, palavras dos nossos tempos hoje, que muitas vezes começava com os pais organizando o casamento, enquanto os cônjuges ainda eram adolescentes. Lembra que o Vitor pregando falava aquela menina, e ele chutou até uma suposição, não se sabe exatamente a idade dela, ele chutou talvez 15 anos, talvez 14, talvez 13 até, porque era normal os pais arranjarem o casamento dos filhos quando eles tinham a menina, por exemplo, 13 e o menino 14 anos. Então, aí iniciava a preparação e um pouquinho mais tarde eles casavam. E em seguida vinha o noivado, o termo não existia, como eu já disse, é dos nossos tempos. Porém, durante o noivado, o casal era considerado legalmente já marido e mulher. Era esse período que eles preparavam o futuro lar. E, como disse, o compromisso só poderia ser quebrado pelo divórcio. E após o noivado, os noivos se casariam, passariam a viver juntos como marido e mulher. José e Maria estavam nesse ponto de relacionamento, prestes a se casarem. Aí Maria conceberá a criança através do Espírito Santo. Possivelmente, José e Maria estavam desfrutando de um momento feliz, porque é assim, né? Os noivos ficam animados para o casamento, algumas deixam o noivo doido, né? De tanto que
ficam, né? A minha queria fazer faxina, né? Era? Ela queria fazer faxina. Que a gente foi, primeiramente, que o nosso apartamento não saía. E a gente foi para um apartamento emprestado. Eu queria vir para São Vicente, ela queria, em São Paulo. Né? E ela queria fazer a faxina. Deixa a faxina para lá. E até hoje eu deixa a faxina para lá. E ela, de jeito nenhum, né? Então, mas eles certamente estariam vivendo um momento feliz, pensando, vamos casar, finalmente. Nesse tempo há planejamentos, se pensa na cerimônia que vão fazer, e nos seus pensamentos havia uma certeza. Quando José descobre que Maria estava grávida. Maria foi infiel. O que é isso? Não tenho nada com isso, ela está grávida, me traiu. Certamente José pensou isso. Não vão espiritualizar a coisa, não, ele era um bom homem, jamais pensaria. Não, qualquer um pensaria que ela teria tido um caso de adultério com alguém. E ela poderia ser punida por isso, apedrejada, conforme mandava a lei. Se ele apresentasse as acusações. E José começa a ter um dilema. E ainda que ele não tivesse todas as respostas, tomou uma decisão. Então, versículo 19. Então José, seu marido, sendo justo, não a querendo infamar, não queria declarar que ela tinha sido infiel, tentou deixá-la secretamente. José era um homem justo, como nos diz a palavra de Deus. O que significa que ele era um crente no Senhor. Ele confiava em Deus. Tinha relacionamento com Deus. Seguia a lei de Deus. Sendo Maria infiel a ele antes do casamento, era o que ele pensava, tinha ele o direito de prestar queixa contra ela. Porém, ele não era apenas um homem justo, ele também era um homem bom e certamente amava Maria. Deduções minhas, a Bíblia não fala, tá? Mas seria o normal. Então, ele defendeu a lei, né? Mas também mostrou misericórdia para com ela. Não vou denunciá-la, vou deixá-la secretamente. Poderia ter aplicado a lei, contudo, não quis expô-la à desgraça pública. Em outras palavras, José não queria apresentar acusações contra Maria no tribunal, porque não queria que ela sofresse qualquer tipo de dano. Em vez disso, decidiu divorciar-se, separar-se dela em silêncio. Simplesmente lhe daria uma certidão escrita de divórcio e a despediria. Talvez tivesse até que pagar a multa. Assim, ele levaria a culpa e a pouparia. E com esse plano em mente, talvez cansado de tanto pensar, né? Porque é assim que a gente fica, pensa, a gente fica acabado. Assim, ele dormiu. O sonho de Jacó. E pensando ele nisso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamará seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Observe que o anjo se dirige a José como José, filho de Davi. E essa informação que Mateus nos dá é fundamental. José é filho de Davi, isso é, ele é descendente direto de Davi e está na linhagem real de reis. Era um operário, mas vinha da linhagem de reis, rei Davi. E lembre-se que Mateus começa a genealogia chamando Jesus de filho de Davi. E como veremos, Jesus recebeu o direito legal
de ter esse título por causa do seu relacionamento com José, filho de Davi. É por José que Jesus é chamado filho de Davi. Esse é o segundo milagre em torno do nascimento de Cristo, o milagre do anúncio angelical. Deus milagrosamente veio à terra através de Jesus para nos salvar dos nossos pecados. O Verbo, como cantamos, virou gente. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Concebido pelo Espírito Santo. O anjo tem duas ordens para José. A primeira: José, filho de Davi, não temas receber a Maria. Então, receba a Maria como tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. O anjo diz a José o que já sabemos no início da passagem: Maria ainda é virgem, mas Deus operou um milagre na sua vida. O que é concebido nela é obra do Espírito Santo. Ora, Maria já sabia disso. José não. O anjo disse a ela com antecedência. E agora o anjo diz a José o que aconteceu. Esse é o nascimento milagroso. Mas maior que o nascimento milagroso de Isaac, de Samuel ou de João Batista, qualquer um dos outros nascimentos miraculosos do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, no caso de João, é este, o de Jesus, pois Maria concebeu uma criança sem a ajuda de um pai humano. José é descendente de Davi. Não esqueçamos que o próprio Deus dissera a Davi que um descendente seu reinaria em seu trono para sempre. E Deus cumpriu a sua promessa. Mas o fez de um jeito que trouxe Jesus ao mundo, sem ajuda de um pai humano. Um filho chamado Jesus, que salvará do pecado. E ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Está lá no Salmo 138. E agora, a segunda ordem dada a José. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus era um nome bastante comum naquele tempo, era um nome bastante popular. Jesus ou Josué, Jesus é a tradução de Josué, Josué é hebraico, Yeshua, né, é hebraico, traduzido por Josué, Jesus é a tradução desse nome para o grego. E o nome Jesus equivale então a Josué, que significa Deus salva. E até hoje o nome Josué é um nome comum. Muitos meninos se chamam, homens se chamam Josué. Mas e naquele tempo, certamente correriam lá pelas ruas de Belém, ou de Cafarnaum, ou de Jerusalém, muitos Josués, ou muitos Jesus. Lembrando como Deus havia libertado o seu povo lá no passado. No entanto, agora, o nome Jesus carregaria um novo significado. José deveria dar o nome do bebê, o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Assim, o nome de Jesus carrega um significado enorme juntamente com a profecia de que ele mesmo cumprirá na cruz do Calvário sua morte pelos nossos pecados. O Antigo Testamento fala do tempo em que o próprio Deus viria e salvaria seu povo do pecado. Lemos no Salmo 138, ele próprio resgatará Israel de todos os seus pecados. Porém, não somente Israel, o povo de Deus inclui todos os que depositam a sua confiança em Jesus. Judeus, gentios, juntos. Jesus é o Salvador para todo aquele que nele crê. Seria chamado também de Emanuel,
Mateus nos atrai de volta a profecia do Antigo Testamento para nos mostrar que esse era o plano de Deus em todo o tempo. Versículos 22 e 23, dos que a gente já leu. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Aqui temos outro nome que é profetizado para Jesus. Mas ao contrário do nome Jesus, esse já não é um nome comum. Ou não era, né? Que a gente tem o nosso Emanuel também. Ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Somente Deus pode salvar dos pecados. E Mateus nos mostra que essa criança que nascerá da Virgem é de fato 100% Deus e 100% homem. Milagre. Na verdade, nessa parte do texto, Mateus está citando Isaías 7,14, que é uma profecia que foi feita 700 anos antes do nascimento de Jesus. A profecia original foi feita ao rei Acás, rei de Israel, sobre a libertação que ocorreria no seu devido tempo. E mais, que essa profecia incluía o rei Acás, instruía o rei Acás a não olhar para a ajuda terrena, mas olhar somente para Deus, para que eles pudessem ser libertos. O conceito de Mateus é que Jesus fará uma libertação maior e mais grandiosa ainda. A profecia do Emanuel não é simplesmente dizer que o Deus conosco estará nos ajudando por meio do seu Espírito. O que Mateus está dizendo é que o Deus conosco está encarnado na pessoa de Jesus Cristo. O Deus conosco está conosco. Em outro lugar, o Evangelho de João nos diz que Jesus é o eterno Filho de Deus, que estava com Deus no princípio e que, de fato, ele era Deus. E no versículo, nos 14 versículos seguintes, nós lemos que e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus passou de Deus, que está com Deus, para o Deus que está conosco. Olhou, viu a bondade do Senhor expressa aí? O Deus que está com Deus, o Verbo que estava com Deus, se fez carne, se tornou Emanuel, e hoje está conosco. Cristo recebeu 2 nomes em seu nascimento, Emanuel e Jesus. E esses 2 nomes descrevem perfeitamente a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Uma pergunta: quem é a pessoa de Cristo para você? A pessoa de Cristo é Emanuel, Deus conosco, plenamente Deus, plenamente homem. Qual é a obra de Cristo? A obra de Cristo é que Ele é o Jesus que morrerá na cruz para salvar seu povo dos seus pecados. E esse é o terceiro milagre em relação ao nascimento de Jesus, o milagre da profecia cumprida. Mais uma vez, Deus milagrosamente veio à terra através de Jesus para nos salvar dos nossos pecados. Enfim, vamos à decisão de José. Recapitulando, José tinha um dilema. E o dilema é: o que ele deveria fazer a respeito de Maria? O que eu faço com ela, Senhor? Ele deve ter perguntado no seu coração para Deus: o que eu faço com Maria, minha noiva? E ele teve a resposta através de um sonho em que Deus lhe deu 2 ordens. Primeira, levar Maria para casa, ou seja, cumprir o casamento, tomá-la como esposa. Segundo,
nomear o menino como Jesus. Agora, ele tinha essa grande decisão a tomar. Não era uma decisão nada fácil. Já pensou? Porque se José levasse Maria para casa como sua esposa, ele estaria se abrindo para uma vida inteira, talvez de suspeitas, de ofensas, de ridicularização, etc. Mas ele atendeu o pedido de Deus, a ordem de Deus, melhor dizendo, levou Maria para casa como sua esposa. O que ele fez? Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer. E ele lhe deu o nome de Jesus. José enfrentou o desafio divino de forma admirável. Era o momento da decisão final e José escolheu obedecer a Deus. Embora não encontremos nenhuma palavra ou fala de José no Novo Testamento, o justo José decidiu responder em obediência aos mandamentos de Deus, às ordens de Deus. A obediência é a marca registrada, simples, convicta e imediata do caráter de José. A Bíblia fala, um homem justo, um homem bom. E uma das lições que se pode tirar daqui é que Deus, para você, pode lhe dar uma ordem qualquer e você vai ter que chegar no momento da decisão. E aí, Senhor, cumpro ou não? Você já enfrentou isso? Algo para tomar, uma decisão para tomar, uma ordem de Deus, e aí? Atende ou não? José atendeu. Não teve união com ela até que ela deu à luz. Indo para o fim, vemos que José levou Maria para casa como esposa. Eles estavam agora oficialmente casados, o que significa que agora poderiam ter, sim, relações. Mas Mateus nos diz que José não teve união com ela até que ela deu à luz a Jesus. Algumas tradições, como eu disse, católico-romana, por exemplo, ensinam que José e Maria nunca tiveram relações sexuais. No entanto, você vai lá em Mateus 13 e vemos que Jesus tinha irmãos e irmãs. Lembra? Não é este o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos, Tiago, José, olha aí, esse eu tinha esquecido, Simão e Judas. Todas as suas irmãs moram aqui entre nós. Mateus diz apenas que eles se abstiveram até que Jesus nascesse. Deu-lhe o nome de Jesus. Depois que Jesus nasceu, José obedeceu a segunda ordem. Deu-lhe o nome de Jesus. E ao nomeá-lo, José tornou-se legalmente pai dele, transmitindo-lhe o direito legal dos reis através da sua linhagem davídica. José era filho, descendente de Davi. E a partir de agora, Jesus seria conhecido como filho de Davi. Lembra, Jesus curando, o cego grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque José obedeceu ao anjo e levou Maria para casa como sua esposa. A profecia se cumpriu. Como se deu o nascimento de Jesus? Tudo foi um milagre. Foi milagroso na concepção, foi milagroso na anunciação do anjo, foi milagroso na profecia que se cumpriu. Gostaria de ver com vocês algumas aplicações rápidas para as nossas vidas. Em primeiro lugar, fique admirado com o nosso Deus, que opera milagres. Se Deus pôde gerar um filho de uma virgem, Ele pode fazer qualquer coisa. Deus é Deus do impossível, como gostamos de dizer, e é o que a Bíblia fala também. Nada é impossível para Deus. Você pode confiar nele.
para todas as coisas. Sua vida está difícil, confie no Senhor. Espere nele. Em segundo lugar, se você ainda não conhece Jesus como Salvador, você pode vir a Ele hoje mesmo. Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados, o que significa que se você quiser ser salvo dos seus pecados, você precisa se render a Ele. E você fará parte desse povo. Como você pode fazer isso? Confiando na obra salvadora de Jesus. Aquilo que Ele realizou na cruz em seu favor. Ele morreu por você, para que seus pecados pudessem ser perdoados. E há uma boa notícia para compartilhar. Deus veio à terra, como homem na pessoa de Jesus, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Não há maior ou melhor anúncio do que esse, não há melhor novidade do que essa. Com quem você vai compartilhar essa grande novidade, essa grande notícia? Deus se fez homem na pessoa de Jesus para salvar o homem perdido. Quando nascem nossos filhos, nós compartilhamos com todos. Hoje está fácil, né? Zap. Naquele tempo não tinha zap, não tinha e-mail, não tinha correio. Era difícil, né, anunciar. No caso de Jesus, os anjos tocaram a trombeta no céu, os magos que vinham do Oriente souberam, né? Mas arranjaram um jeito magnífico para, usando aqui as palavras da molecadinha, né? Magnífico, incrível, para anunciar Jesus. Quando nascem nossos filhos, a gente conta, né? Com muito prazer. Está chegando aí mais um. A casa da Camila e do Guilherme. Em breve vocês terão um anúncio. Tantantantã. E serei avô pela 9ª vez. Sabe, hein? Viu? Beleza, hein? Será que eu chego no 10º? Neto? Ah, lá, olha pessoal. Fernanda dizendo amém lá, olha. Olha, não sei. Ah, não me meto nessa história. Nessas histórias. São 4, né? De fato, nós queremos que nossos amigos, conhecidos, parentes, saibam que chegou mais um na família, né? E grande notícia. Mas a melhor notícia que nós podemos dar a alguém é: Jesus veio para salvar e resgatar aquele que se havia perdido. Jesus é Emanuel. Jesus é o Deus conosco. Esse Deus milagrosamente veio à terra através de seu Filho Jesus para nos salvar dos nossos pecados. José, isso tudo aconteceu porque José foi um homem temente a Deus. Responsável. Ele cuidou de Jesus como um pai extremoso. Deu-lhe o nome. José foi obediente. Todo mundo exalta Maria e longe de mim querer desmerecê-la, de jeito nenhum. Deus escolheu Maria porque achou graça na vida dela. Mas Deus também escolheu Maria por causa de José. Se, quem sabe, o noivo de Maria fosse o Jacó, talvez Deus não a tivesse escolhido. Ele escolheu Maria também por causa de José, um homem justo e bom, a quem ele entregou o filho, para que ele cuidasse. Já pensou? Ariovaldo Ramos é que levanta essa ideia. José foi o homem a quem Jesus chamou de pai. José foi o homem a quem Jesus na terra chamou de pai. Não era pouca coisa, não. Não sei se ele era velho, se era novo, se morreu. Provavelmente ele morreu cedo, né? Porque não se fala mais dele. Mas ele executou com galhardia a sua tarefa aqui na terra. E nós temos cumprido a nossa tarefa aqui
anunciando Jesus, anunciando as coisas de Deus. Vamos orar, vamos encerrar. Vamos orando, agradecendo a Deus. Muito obrigado, Senhor, porque te aprouve escolher José como o homem aqui na terra que cuidou do teu filho, o Senhor Jesus. Obrigado pelo que a gente lê na vida dele, que era um homem justo, um homem bom, temente a Deus, que te servia, que conhecia as Escrituras, que ensinou ofício a Jesus. Talvez tenha sido ele quem ensinou Jesus também a ler e escrever, como era o costume da época. Muito obrigado, Senhor, pelo teu servo, José, que cumpriu fielmente a tarefa que tu lhe deste. Ajuda-nos também a cumprir os nossos encargos, as nossas responsabilidades aqui na terra. Que, assim como José, assim como Maria, sejamos leais ao Senhor, honremos o Senhor com as nossas vidas. Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.